Estamos de volta com o Bastidores do Poder e agora vamos falar sobre o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Começou hoje, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele fez um discurso e ele exaltou a economia norte-americana e também criticou, agora eu vou ter que ler aqui que essa palavra é difícil, ó, catastrofistas da mudança climática. A gente tem uma reportagem no ponto, acompanha e depois comenta. Trump afirmou que os Estados Unidos estão no meio de um boom econômico que o mundo nunca viu antes e que esse desenvolvimento aconteceu apesar da política monetária do Banco Central, que, segundo ele, elevou os juros rapidamente ao longo de 2018 e depois cortou muito devagar ao longo de 2019. O presidente americano também destacou os acordos comerciais fechados com o México, com o Canadá e com a China. Trump afirmou que os Estados Unidos nunca estiveram tão bem com a China e que a relação dele com o presidente chinês Xi Jinping é extraordinária. No entanto, ele reiterou que parte de tarifas impostas a Pequim vai continuar em vigor até a segunda fase do acordo comercial. Donald Trump ainda sinalizou um possível acordo comercial com o Reino Unido após a conclusão do Brexit e finalizou o discurso dizendo que esse é um momento de otimismo para a economia mundial, apesar dos profetas da destruição, fazendo referência a outros participantes do evento, entre eles a jovem ativista Greta Thunberg. Zezé, o presidente do Brasil, né, Jair Bolsonaro, ele não foi para a Suíça participar desse Fórum Econômico Mundial. O principal representante do Brasil é o ministro da Economia, o Paulo Guedes. O Paulo Guedes, Zezé, ele afirmou que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza. Aspas para o ministro, o pior inimigo do meio ambiente é a pobreza, as pessoas destroem o meio ambiente porque precisam comer. Eles, as pessoas pobres, têm todas as preocupações que não são as preocupações das pessoas que já destruíram suas florestas, que já lutaram suas minorias étnicas, essas coisas. É um problema muito complexo, não há uma solução simples. O Guedes ainda disse que todos precisamos de mais alimentos, mas que isso depende também de produtos químicos necessários para a produção de alimentos. E diz, você não tem um meio ambiente limpo, essa é a única solução política, não é simples, é muito complexa. Essa foi aí a fala do ministro da Economia brasileira, né, o Paulo Guedes, lá no Fórum Econômico Mundial de Davos. Eu acho o seguinte, Marcão, que a pobreza é um inimigo do meio ambiente, eu não tenho dúvida de que é assim. Em lugares em que você tem um Estado rico, um Estado forte, que provém aí seguridade social para todo mundo, você vai ver as pessoas zelando melhor. Eu não imagino que alguém vai entrar na Floresta Negra lá na Alemanha, derrubar mais árvores, sabe, para poder vender uns gainhos para fazer aí fogo em lareira. O que a gente vê acontecendo aqui aos montes, né? Mas eu acho que o problema também do meio ambiente é a ganância também. Exato. Sabe? Os caras nunca estão satisfeitos. E satisfeitos com o que entra no bolso deles. Eles sempre querem mais. Eles vão desmatar mais e eles vão sacrificar animais impiedosamente, sabe? Botar os gansos de cabeça para baixo ali para ter um fígado gordinho, gostoso, para fazer um patezinho 10, que vai custar 2 contos num restaurante chique. Então, é a ganância também. E quando se em relação à pobreza, a gente tem dificuldades hoje aqui no Brasil, porque a gente ainda é um país desestruturado econômica e socialmente, a gente, pelo menos no que tange a ganância, a gente tem que colocar as nossas leis para funcionar e fazer com que essas figuras que estão ali destruindo, né, e criando aí um ambiente de insegurança para o mundo inteiro, paguem e paguem bem, porque elas não são ignorantes de não saber o que estão fazendo, não, viu, Marcão? E Zezé, eu acho que, além disso, né, essa sociedade de consumo que a gente vive, essa porcariazinha aqui chamada celular, que dura 2 anos no máximo, aí já
para de funcionar direito, você já tem que trocar, ou então sai um modelo novo com outras ferramentas. Geralmente é isso, não é que parou de funcionar, não. É que o cara, ele quer um mais legalzinho. Eu sou fiel com o meu celularzinho. Você é exceção, assim como eu sou. Tá aqui há 2 anos, tá velhinho, mas tá indo no trânsito. Eu e você somos exceção. Então, assim, essa sociedade de consumo que quer consumir cada vez mais, que produz lixo, né? Conforme quanto mais você consome, mais lixo você produz. E aí dá para fazer também essa análise, né, da pobreza, tanto da pobreza do cidadão, né? O cidadão pobre, que aí ele não consegue ter acesso a uma educação de qualidade e por isso também não tem conhecimento de coisas básicas, como, por exemplo, a coleta seletiva, separar ali os produtos. E também isso que eu vou chegar, Zezé, dos países pobres que não têm dinheiro e não têm competência para fazer políticas públicas. Por exemplo, para você ter um sistema de coleta desses resíduos, né, dessa reciclagem, que no Brasil é muito difícil achar uma cidade que tenha um sistema de coleta seletiva funcionando bem. Tem também a questão da Amazônia mesmo, né, das queimadas. É uma questão extremamente difícil para você fazer um monitoramento ali para evitar queimadas criminosas. É muito difícil, Marcão, precisa de dinheiro também. E quando se fala em pobreza, por exemplo, quando você olha o desmatamento no Pará e no estado do Amazonas, em outros estados da Amazônia Legal, no Amazonas é muito menor, porque lá existe a Zona Franca, lá tem emprego. Sabe, todos nós brasileiros pagamos para existir uma zona franca que subsidia, em que os caras pagam menos impostos. Mas não dá para fazer isso com tudo, porque senão você salva a Amazônia e não tem hospital no Rio de Janeiro. Exato. Então é a história do cobertor curto, entendeu? É muito complicado.